Eu fiz um trabalhinho de casa e, portanto, gostaria que dissertar, não à maneira do António Vieira, sobre as esperanças de Portugal, futuro do mundo, mas sobre coisas bastante mais concretas. Sobre quem julga que o Estado são eles, que a democracia são eles e elas, que o regime é deles, ou melhor, que todos os regimes talvez não se distingam uns dos outros naquilo que acaba por ser o momento de decadência de qualquer um deles, que é o situacionismo. Que é muito fácil de definir, é quando eles não são nós. E não noto esperança, noto os tempos do fim de uma determinada ira, onde domina, infelizmente, o indiferentismo, não é a cidadania que domina, aquilo que outros qualificaram como uma certa alienação, uma certa anomia, ou dizendo, à maneira dos repúblicos renascentistas, sobretudo Etienne e Lavoisier, a servidão voluntária, onde não é marcante a esperança dos desesperados, porque a revolta é menos importante do que uma espécie de catálogo de revoluções enlatadas por muitas traduções em calão. Faltam muitas conjugações sociais e políticas, julgo eu, para que surja a tal mobilização, até em torno de certa memória do sofrimento, a tal que nos pode dar libertação. Não há dúvida que suspendemos maioritariamente o espaço de participação na coisa pública, aquela que nos permite cidadania. E a praça pública, é assim que surge a política, quando saímos da casa e passamos para a praça pública, a tal praça pública continua a ser ocupada pelos antigos donos do poder, os velhos donos da casa, das forças vivas, dos poderes fácticos. A velha estrutura da compra do poder que manteve a sociedade de cor. Quem tenha dúvidas, que assista a algumas transmissões indiretas do nosso Parlamento. Isto é, a manutenção daquilo que os socialistas dos finais do século XIX chamavam casta banco-burocrática. Não foi o Podemos, foi o nosso Antero de Quental. Uma espécie de partido-sistema multipartidário que aqui se aconchega no bloco dos interesses, dito central. Nessa mistura, para citar Cavaco Silva, José Sócrates e até Pinto Balsemão, da esquerda moderna, com aquilo que é efetivamente o permanecente, a direita dos interesses. E tudo isto quando emergiu a soberania daqueles soberanos privados da geofinança, que em aliança com as forças vivas da nossa rotina se agregaram com o Estado empresário, gestor das participações políticas em zonas de economia privada que nunca tiveram economia de mercado, sempre, cito Ramada Curto, com nacionalização dos prejuízos, ou socialização dos prejuízos, era a palavra exata do velho dirigente da SPIO, do velho Partido Socialista de 1875, isto é, socialização dos prejuízos, mas privatização do lucro. A compra direta pelas participações, através de comissários e, sobretudo, comissionistas governamentalizados ou de meros agentes empresariais. E o bom e velho Estado servia e continua a servir para distribuir as rendas feudais, porque éramos ou somos todos iguais, mas naturalmente
alguns são mais iguais do que outros. E os partidos dominantes, que começaram por ser, naturalmente, como todos, devoristas, e depois do conforto da instalação transformaram-se em rotativos, mantêm uma certa ditadura sistémica da pós-revolução, daquilo que eles não gostam de ouvir, que é a partidocracia. O que é isso? Eu vou ao Rodrigo da Fonseca, em 1834-35, que é muito simples. Dizia ele: postos todos a comer à mesa do orçamento, depressa passarão de convivas satisfeitos a amigos dedicados. É velho. Este patronato devorista, marcado por clandestinos acordos de cavalheiros entre os donos do poder e a tal partidocracia elevada a ministerialismo, sustentando-se na pantuflagem, na passagem de certos empregos privados para certos cargos governamentais e vice-versa, o chamado devorismo de subsidiocracia e financiamento indireto da atividade partidária e presidencial. Até falam em malas de dinheiro, mas depois esquecemos todos. O Parlamento é, na verdade, o espelho da nação. O PS e o PSD são espelhos um do outro. E o Presidente, a mera consequência deste paralelogramo de forças. E o grande perigo, aquilo que tememos, é na continuação ou na emergência de uma democracia sem povo, se a partidocracia dominante nos conduzir a uma democratura. Não são palavras de hoje, são palavras clássicas da análise política dos anos 50, até em realidades que não são as nossas. Não há dúvida, também clássico, 1900 começo do século XX, quando os grandes analistas como Ostrogorsky e Michels, deste modelo de partidos massas, verificaram a existência de uma lei de bronze da oligarquia. Agora, sem massas e até sem bronze, há cada vez mais tubos vazios, sem fluxos de povo, classes, massas inotáveis. O pior é quando as canalizações enferrujam em disfunção. Enquanto a cunha e a fuga ao imposto continuarem, não é possível o reconhecimento do mérito e a consequente igualdade de oportunidades, onde a justiça sempre foi tratar desigualmente o desigual, sem estes curtos circuitos da velha sociedade de corte, agravada pelos filhos de algo deste sistema que começa a marcar de uma forma crepuscular o próprio regime. Aquilo que podemos qualificar como a corporação nacional dos políticos, em partidos dominantes que são federações de grupos de interesse e de grupos de pressão, onde os militantes não são uma massa nem uma classe, mas antes atores que tendem a maximizar o respectivo proveito individual através da não-ação, apenas se entregando espontaneamente a uma atitude coletiva quando se lhe dá uma vantagem própria. Não vale a pena continuar. É uma análise típica de um país onde, veja-se, até os concursos públicos, para dirigentes, nomeadamente, todos têm fotografia. Isto é, antes de o serem, já o eram. Também na universidade, é mais ou menos assim. Isto é, a vigência do velho sistema do spoils system, onde the victor belongs the spoils. Infelizmente, isto continua, mas é nestes momentos de encruzilhada, entre populistas e aldrabões,
que de facto me sinto conservador quanto aos velhos métodos da democracia pluralista e da sociedade aberta. Já lá vai o tempo do conluio, de patos bravos, de banca e partidocracia. Mas não tiramos as consequências daquilo que deveria ser imediatamente a era pós-BES, explorando o desejo de cada português a continuar a ser proprietário de uma casinha, o que não só nos endividou, como agravou a hipótese de um mercado mínimo. Há um extremo que nos domina, o capitalismo de Estado, o das empresas de regime e das companhias majestáticas, onde a estratégia dos interesses colocou os centros de decisão ou transmissão de encomendas nos grandes antros de consultoria, da vencologia e dos grandes escritórios da representação dos negócios, os tais altos comissários informais de certa grande partidocracia, de certo ministerialismo, de certa eurocracia. E toda uma rede de grupos de interesse e de grupos de pressão federáveis, para citar Antero, pela casta, não é Pablo Iglesias. Temos uma direita que se diz social-democrata, uma extrema-direita parlamentar dita rigorosamente ao centro e uma direita penetra ou entrista, para utilizar as expressões do Partido Comunista no tempo da outra senhora, que é caladinha, que é hipócrita, e uma extrema-direita, que também existe por cá, mas de fascistas cobardes. Com o suarismo e o cavaquismo, a democracia pós-revolucionária cá do quintal fez com que regressássemos ao patronato e ao consequente patrimonialismo neofeudal, através de um invisível processo de compra de poder e do consequente indiferentismo, a habitual resposta das massas ao rotativismo devorista, a tal mistura da tal direita dos interesses com a famigerada esquerda moderna. Tudo o que digo não foi escrito hoje, tem sido escrito ao longo destes anos, sobretudo de socratismo e de pacismo. O problema do nosso regime é que falta um costume vinculativo entre homens livres, para citar uma revista de 1923, livres da finança e dos partidos. Uma norma praticada pelos agentes do poder e que tenha confiança dos povos, repartida por várias ideologias e posições políticas, com sanções automáticas de expulsão para quem pratica aquilo que em 1652 constitui o principal tratado sobre a corrupção, publicado anonimamente em português, A Arte de Furtar. A literatura de justificação da casta. Quando se vê ao espelho, diz que ela é a elite. Por isso continua a procriar banalidades semânticas que apenas impressionam quem as ouve pela primeira vez. É o tal ar do ministerialismo com os seus feitores, capatazes e criados. É este um modelo de Estadão que pode mudar de figurantes, mas a infraestrutura dos micro-autoritarismos subestatais demonstra como tudo se transforma no mais do mesmo. E fomos nós que trouxemos a palavra casta em torna-viagem da Índia. Como trouxemos outra, que muito explica quem somos, como trouxemos a palavra mandarim. E assim estamos, fazendo discursos e recebendo palmas dos pares, quando a classe bancária, até há bem pouco tempo, proclamava salvações em seminários, colóquios e entrevistas. É este um sistema que corre o risco de entrar em out of control.
e para o mais do mesmo deste rotativismo devorista, feito da tal aliança, há sempre um liberalismo arretalho, há sempre um modelo que é um situacionismo de caracol, porque há quem goste de disfarçar a verdade deste fontismo de bancarrota, rotativista e devorista, insisto, com alguma cinegética de caça às bruxas. Não vou desenvolver muito este tema, já abusei da vossa paciência, já disse o essencial. Termino colocando o problema no sítio seguro, no problema de não sermos um país independente, a não ser na gestão de independências, mas, como dizia Herculano, com falta de vontade de sermos independentes. Num tempo onde reconhecidamente a geofinança e a geoeconomia mandam muito mais que a tal geodemocracia que nos falta. Porque a geodemocracia deixa e continua a não política entre gigantones. Eu acredito que o David podia derrotar o Golias. Bastava usar funda. E termino com um reconhecimento de princípios. Numa democracia política, a política tem de ser superior à economia. Mas tanto a política como a economia têm que ser inferiores à justiça. O mal do nosso tempo é que não há suficiente Estado de Direito, tanto a nível interno como a nível universal, que seja capaz de domar estes gigantones. E por isso temos, aqui agora, dentro de nós, o sistema, que é uma coisa, com outra coisa que devia ser superior, que é o regime superior, isto é, mais alto, o quadro institucional que temos. E uma terceira, ainda mais superior ao sistema e ao regime, que seria a democracia, as muitas reservas de energia que ainda temos para a crise. Mas até esta, a democracia, está dependente do direito. Democraticamente, até podemos voltar a modelos de eleição até do Poder Judicial, porque este também tem o seu fundamento e o seu limite no direito. Pronto, estamos como Herculano, há 100 e tal anos, com o desejo que o país possa voltar a ser administrado pelo país e para que o povo não continue a ser governado pela casta, para a partidocracia, para a casta banco-burocrática e pela casta. Temos, e assim termino, de impedir a emergência de uma democracia sem povo, com uma eventual democratura, mesmo que seja em nome de santas alianças exteriores à nossa vontade de sermos independentes. Disse.